nós temos... Então, eu quero gravar essa aula de hoje, né? Hoje é dia 9 de junho, né? Aqui para frente, a gente vai começar a tratar sobre a prática, evidentemente, da auditoria, a prática de como é que o auditor trabalha para chegar às conclusões, para emitir a sua opinião, que é essa que a gente já comentou aqui, né? Então, esse trabalho de auditoria, ele espero que esteja sendo visualizada a tela. Então, a gente, só repetindo aqui, a gente já falou sobre o conceito de auditoria, asseguração razoável, né? O objetivo do auditor é conseguir evidências em qualidade e quantidade suficiente para que ele possa emitir a opinião em relação à conformidade das demonstrações contábeis, dos relatórios financeiros com as normas brasileiras de contabilidade, com a legislação vigente. E esse trabalho de auditoria do auditor de obter evidências começa, né, pelo planejamento. O planejamento da auditoria é uma etapa muito importante, se inicia, como a gente estava começando a falar, desde a avaliação da proposta que ele tem que emitir para executar o serviço de auditoria em alguma empresa, onde ele vai medir a sua independência, né, se ele tem equipe, estrutura suficiente para fazer aquele trabalho, né, para ele medir, então, e determinar qual é a materialidade que ele vai utilizar ali para determinar a extensão dos trabalhos que ele vai fazer. É preciso que ele tenha esse cuidado. A estrutura dele depende, a estrutura da equipe, a capacidade técnica e a quantidade da equipe depende de qual nível de materialidade com que ele vai fazer aquele trabalho, né? Às vezes depende de muitos testes, muitos exames, se ele precisa de uma equipe maior, de um tempo maior, tem que ser examinado isso. Então, ele vai fazer, na avaliação da própria capacidade que ele tem de contratar esse serviço, né? Ele vai começar o seu planejamento por aqui, e aí, depois que ele contrata o serviço, ele vai fazer exatamente aquele planejamento global. Nesse planejamento global, ele vai ter que conhecer melhor a empresa, a gente já falou bastante sobre isso, né? Ele vai estar fazendo um conhecimento das áreas, né? Conhecer a empresa, que mercado que ela está, quem são os diretores, quais são os acionistas, né? Onde é que ela atua, qual a legislação que ela está submetida, né? As áreas da empresa, vai lá dentro da empresa, já está contratado, então tá bom, vamos ver o que você tem, departamento pessoal, onde é que é feita a contabilidade interna, externa, né? Ele vai reunir os documentos, ele precisa de juntar os documentos, balanço do ano anterior, demonstrativos contábeis desse ano, demonstrativos, não só demonstrativos contábeis de encerramento do exercício, mas ele vai começar, inclusive, esse trabalho de auditoria, se tiver condições, antes do encerramento do exercício, para ele aumentar a produtividade, né? Porque depois que fecha o balanço, o cliente quer o resultado da auditoria o mais rápido possível. E é exatamente, todo mundo fecha o balanço no mesmo tempo. Então, o cara tem que ter um trabalho preliminar, um auditor tem que ter um trabalho preliminar antes, para que possa, depois que fecha o exercício, ele ter já uma condição de ter eliminado uma quantidade de problemas, feito um teste maior em várias situações em que ele encontrou no decorrer do desenvolvimento da contabilidade do próprio ano, para que ele possa, depois que o balanço está fechado, encontrar já as coisas mais organizadas, mais de acordo, mais conforme, né? Para ele que possa ter o balanço sem muitos problemas ainda que se discutir, né? Porque às vezes o auditor detecta uma coisa, fala com o contador, fala com a empresa e a administração altera, manda alterar ou corrigir o erro, né? Mas, de qualquer forma, ele vai determinar os testes. Um pouquinho disso aí a gente vai estar falando aqui hoje, né? Mas essa auditoria preliminar, né? Exatamente essa auditoria preliminar é para detectar até alguns problemas que ele possa vir a solucionar antes ou que ele vai examinar se aquelas alternativas que ele deu, aquelas informações que ele passou para que esses problemas não se persistam no balanço de encerramento, sejam corrigidos pelo contador, né? Então, isso tudo ele pode fazer nessa auditoria preliminar, que é antes do encerramento do exercício, e aí ele vai distribuir as horas da equipe entre essa auditoria preliminar e a auditoria propriamente dita, e é já depois das demonstrações contábeis encerradas, entregue ao auditor, ele então vai examinar se elas estão todas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, estão em conformidade, não é isso? A gente também já falou que o auditor
vai determinar exatamente, né, nessa distribuição de horas, definição de testes, de exame, o que ele vai fazer. Aqui a gente está citando alguns tipos de trabalhos de auditoria, né? Aqui, inspeção, exame e observação dos registros, documentos, ativos tangíveis, né? Que ele pode pegar, como, por exemplo, estoque. Ele vai examinar registros, vamos passar rapidamente sobre isso, porque a gente já falou que isso aqui são alguns procedimentos que o auditor vai tomar. Estamos aqui relatando esses procedimentos, mas vamos tratar especificamente em cada área do balanço patrimonial, qual teste, qual exame, qual investigação, o que ele deverá fazer para encontrar as evidências que ele precisa para emitir uma opinião de que aquelas demonstrações contábeis estão certas ou estão erradas, vamos dizer assim, estão conforme ou não conforme. Esses procedimentos de auditoria, eles são diversos, mas eles podem se resumir isso aqui. Ele vai examinar os registros contábeis, ele vai examinar documentos, ele vai examinar fisicamente bens do imobilizado, vai examinar fisicamente bens do estoque, vai examinar fisicamente, inclusive, documentos, né? Ele vai investigar, né? Obter informações com pessoas, com fornecedores, com clientes, né? Ou dentro e fora da entidade, sobre a situação patrimonial, sobre contas a pagar. Bom, quem vai informar se o que a empresa está devendo para um fornecedor é aquilo mesmo que a empresa está dizendo? O próprio fornecedor. Então, o auditor vai indagar ao fornecedor, né, através do que a gente, né, qual é o saldo que ele tem a receber do cliente. A empresa tem lá, informa para o auditor um saldo que ele tem a receber do cliente. Quem é que vai confirmar isso, além dos exames que ele vai fazer nos registros contábeis, nas notas fiscais que ele coleta na empresa, que foram emitidas para aquele cliente, nas duplicatas, nos razões analíticas, mostra o que o cliente pagou, o que não pagou. Quem é que vai poder ser o mais um que vai confirmar esses saldos a receber? O próprio cliente, né? Então, são investigações ou confirmações. Ele também pode fazer entrevistas, pode fazer indagações com próprios funcionários da empresa. Como é que você controla aqui o quanto a pagar? Como é que você controla receber o estoque? Onde é que guarda a mercadoria? Onde é que não guarda? Tá certo? Então, entrevista é frequente. O próprio contador, como é que você contabiliza isso? O contador vai lá e mostra. Como é que você faz esse controle aqui do financiamento? Né? Ele vai, muitas vezes, fazer recálculos e conferências de todas as contas. Como é que é o saldo da conta? Como é que chegou nesse saldo? Chegou pelo razão analítico. Tá bom, vamos ver se o razão analítico fecha. Quanto é que é o saldo de cliente? Vamos ver se ele fecha lá com contas a receber. Tem que somar. Então, esses procedimentos aqui, eles são utilizados em diversos tipos de momentos para exame de quase todos os itens patrimoniais, né? Mas é preciso que a gente seja mais específico. O que eu vou fazer em que situação? Não é isso? Então, tá. A gente já falou sobre o auditor, ele trabalha com, né, amostragem. Ele trabalha fazendo esses cálculos, recálculos, exames, avaliações físicas, confirmações, circularização. Ele faz isso por amostragem. Ele não faz isso para todos os clientes, ele não faz isso para todos os fornecedores. Ele vai fazer uma seleção, uma amostragem. Ele vai fazer esses testes, né? Essa inspeção, entrevista, indagação, circularização, recálculo, exame e tal, ele vai fazer numa amostra, que é o quê? É uma quantidade menor do que a totalidade dos itens que compõem aqueles itens patrimoniais, aqueles saldos das contas contábeis, né? Então, a amostragem é a aplicação dos procedimentos em menos do que 100% dos itens, olha, escrito errado aqui, dos itens da população. A amostragem ela possibilita tirar conclusões sobre uma população com base nos testes de uma parcela, né? Então, a gente extrai de uma população né, o conjunto de informações. Então, eu extraio do conjunto de informações de quanto que os clientes devem à empresa, ou seja, do contas a receber de clientes, eu extraio dali uma quantidade de clientes, né, que possam representar a totalidade, e sobre esses clientes é que eu vou fazer o exame.
das notas fiscais que foram emitidas contra esse cliente, dos pagamentos que esse cliente fez à empresa durante o ano, se o saldo na data da demonstração contábil é realmente o saldo que aquele cliente tem a pagar à empresa, enfim, é uma amostragem. E essa amostra vai representar a população como um todo. Então, se o auditor encontra evidências de que nos itens da amostra que ele selecionou, todas as informações estão de ok, estão conforme, ele vai extrapolar essa verificação que ele fez, essa evidência de que está de acordo, tudo está conforme para aquela amostra, para todo o conjunto de clientes, e vai estar dando um ok lá nesse tópico, né? Então, os clientes estão de acordo, estão apresentados de acordo com o que realmente eles devem ser apresentados, tá certo? E é isso que nós vamos para frente aqui. Uma outra questão relevante, que a gente já falou, é relacionada à materialidade. Evidentemente que os exames são feitos em uma amostra e mesmo erros encontrados nessa amostra, se eles não forem materiais, se eles não modificarem de forma significativamente, ou se significativamente significa um nível identificado pelo auditor através de sua própria experiência ou através de outros parâmetros, como, por exemplo, são valores pequenos que não alteram as informações de uma forma que possa modificar a opinião dos usuários sobre as demonstrações contábeis. Então, mesmo ele encontrando naquela amostra erros ou distorções, ele não vai desqualificar a demonstração contábil, porque esses erros, essas distorções, elas não são relevantes, então, elas não são materiais, tá certo? E essa materialidade, como a gente já falou, se expressa, no mais das vezes, pelo valor ou valores fixados pelo auditor, que são inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo. Ou seja, se ocorresse um erro até determinado valor, os usuários não teriam um entendimento errado das demonstrações contábeis. Compreende? Então, são duas coisas que andam junto. Um são os testes, um é a amostra, e outra é a materialidade. Por isso é que se diz que a auditoria ela é de uma asseguração razoável. Uma asseguração razoável é uma asseguração muito boa, mas ela não é perfeita. Existe, sim, um risco de que o auditor expresse uma opinião errada. Se a amostra que ele fez não for boa, essa opinião errada vai dar para ele uma impressão, né, de que a demonstração contábil não está certa, e muitas vezes está certa, porque a amostra que ele pegou calhou de ser uma amostra com muitos erros, tá certo? Ou erros que não são muitos, mas que não deram para ele aquela segurança de que aquela informação está correta. Então, ele não pode emitir uma opinião positiva, tá certo? Por outro lado, ele pode fazer um exame numa população cuja a amostra que ele selecionou não apresenta erros materiais, apresenta erro, mas não é material. E ele vai emitir uma opinião de que está tudo de acordo, né, que está tudo conforme, mas não está, porque ele errou, ele teve um risco de amostra, ele incorreu num risco de amostragem. A amostra não foi suficientemente boa para que ele pudesse ter uma visão do todo pela amostra, né? A amostra me enganou. Isso pode acontecer. Então, pode acontecer dos dois lados. A amostra dá uma opinião, formar uma opinião errada, enquanto a demonstração contábil está boa, e a amostra pode dar pode formar uma evidência de que a demonstração contábil está conforme e ser exatamente o contrário, né? E quando... Oi? Está indo muito rápido, gente? Está entendendo? Tudo bem. Quem quiser expressar alguma coisa. Então, quanto maior a materialidade, menos se aceita o risco, né? Isso a gente já falou. Então, o auditor tem que ver se a empresa tem bons controles internos, se a empresa tem uma contabilidade regular, se a empresa tem uma contabilidade interna, calçada, profissionais que apresentam tudo com segurança, tudo detalhado, a hora que o auditor pede, ele pode diminuir o risco, ele pode diminuir a materialidade, né?
Então, quanto maior a materialidade, ele pode aumentar a materialidade. Então, por exemplo, se a empresa está com tudo certinho, ele pede uma coisa, está lá, o contador apresenta tudo, os controles internos estão batendo e tal. Ele vai se acercando de que aquelas demonstrações contábeis devem estar boas por conta de que tudo que ele vai pedindo, ele vai sendo atendido. Então, ele aumenta o nível de materialidade. Se ele encontrar lá um valor errado lá, abaixo de 10 mil reais, ele não vai nem considerar. Isso não vai fazer diferença, é um caso específico, esporádico. Mas agora, se for uma empresa que 10 mil reais fazer uma diferença muito grande para o nível do balanço, o nível das informações patrimoniais, então ele tem que considerar isso como um indício de erros, como um indício de que as informações não são boas. Então ele tem que aumentar o teste e diminuir o nível de materialidade. Só vou considerar aqui imaterial se for abaixo de 500 reais, né? Enfim, acredito que isso aí seja uma questão meio intuitiva, pelo tanto que a gente já falou aqui, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Tá? O que a gente precisa de entrar aqui, que a gente tem que terminar essa aula hoje, né? Pelo menos começando para a próxima aula terminar. Como é que é a auditoria na prática, né? Como é que o auditor vai procurar essas evidências para emitir essas opiniões sobre as demonstrações contábeis, né? Então, pode ser que alguém vai tratar de uma forma, outro vai tratar de outra forma. Eu vou mostrar para vocês como é que o auditor procura evidências. Vou te responder isso dizendo que ele vai primeiro definir quais as informações apresentadas nas demonstrações contábeis ele vai examinar. Então, tá bom. Depois ele vai estabelecer, ele determinou, então eu vou examinar essa e essa, aquela informação contábil. Qual o objetivo que eu vou ter para esse exame que eu vou fazer? E quais os procedimentos que eu vou adotar nesses exames? Então, essa segunda parte dessa nossa aula hoje é exatamente sobre esse ponto que a gente vai tratar aqui. Como é que o auditor faz o trabalho dele na prática? Vamos lá, né? Primeiro, definindo quais informações apresentadas nas demonstrações contábeis devem ser examinadas. Perfeito? Como é que ele faz o trabalho dele? Primeiro, definindo quais informações. Onde é que estão as informações? As informações estão no balanço patrimonial, estão nas demonstrações de resultado que fazem parte até do balanço patrimonial, quando você entende que o resultado do exercício ele é originado das receitas e despesas, e essas receitas e despesas são, no final, o que geram esse resultado, e esse resultado vai, então, para o patrimônio líquido. Então, o balanço patrimonial é o primeiro ponto onde o auditor deve concentrar o seu trabalho, porque é no balanço patrimonial que estão as informações sobre o patrimônio da entidade, certo? E como é que o auditor vai buscar essas informações? Examinando o balanço patrimonial. Então, veja bem, informações que o auditor examina são as informações que estão no balanço. O balanço patrimonial informa qual o valor das disponibilidades que a empresa tem, qual o valor do contas a receber e assim sucessivamente, qual o valor que a empresa deve a fornecedores. Esses valores aqui são as informações que o auditor vai estar analisando, que ele vai estar examinando. São as informações sobre, nesse caso aqui desse balanço, o que a empresa tem de depósitos judiciais, tem de impostos a recuperar, né? Tem de impostos diferidos, tem de empréstimos a pagar no longo prazo, tem informações sobre o capital social. Então, aqui, no balanço patrimonial, em última instância, ou, na verdade, no primeiro lugar, é exatamente aonde o auditor vai definir quais informações que ele vai examinar. Ele vai definir aqui quais são as informações que estão no balanço patrimonial. E ele vai definir isso separando o balanço patrimonial por área. Vamos chamar assim, por área. Então, a área do balanço patrimonial com as informações sobre o ativo circulante da empresa, ele vai examinar de uma forma o passivo e vai examinar de outra forma o passivo.
A informação sobre o ativo não circulante da empresa vai estar aqui, ó. Ele vai buscar as informações, quantos são os depósitos sociais, os impostos a recuperar. Aqui estão as informações que a empresa apresenta para os usuários das demonstrações contábeis e são a fonte das informações que o auditor tem que examinar. Tá certo? E ele vai separar por área aquelas que ele vai examinar e vai definir, então, quais os testes, exames que ele vai fazer nessas áreas do balanço patrimonial a partir dos objetivos que ele tem. Tá certo? E sobre isso que a gente vai tratar aqui. Eu estou trazendo para vocês dessa forma, além de um pouco da experiência prática que a gente tem, mas eu coloquei aqui a fonte da literatura, onde você também encontra isso, você querendo se aprofundar. Então, esses dois livros aqui, Auditoria Contábil, Enfoque Teórico, Normativo e Prático, do Iraldo Paixão e outros autores, e esse, Auditoria, Abordagem Moderna e Completa, do Marcelo Cavalcante, eles tratam da auditoria de forma bem prática sobre quais são os objetivos que o auditor tem no exame das informações contábeis por área do balanço patrimonial e quais os procedimentos que ele deve adotar para poder encontrar as evidências necessárias para que ele chegue a formar a opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis que ele está auditando. Tá certo? Então, esse livro aqui do Marcelo Cavalcante é muito bom. Ele acho que tem na biblioteca virtual da faculdade, na minha biblioteca. Esse do Iraldo Paixão também é muito bom, mas eu não sei, eu não consegui encontrar esse livro aqui na biblioteca virtual. Mas esse aqui é muito legal, ele trata desde a forma de como é que o contador deve apresentar os itens patrimoniais nas demonstrações contábeis, até como o auditor vai fazer os exames e os testes nessas demonstrações contábeis. Então, ele vai do começo ao fim do trabalho. É um livro simples, bastante prático, e pode ser que você, no futuro, possa pesquisá-lo aí, ou até mesmo para confirmar aqui o que a gente está falando. Tá? Então, vamos começar, como eu estou dizendo, nessa parte aqui, a estar junto com a literatura e junto com um pouco da minha experiência e junto com um pouco da experiência de vocês, se vocês quiserem participar, eu agradeceria muito, fazendo pelo menos perguntas, né, a examinar quais seriam, por área do balanço patrimonial, os objetivos que o auditor tem quando ele busca informações e evidências, na verdade, quando ele busca evidências sobre essas contas do balanço patrimonial, né? Vamos chamar assim, né? Então, ele busca evidências aqui, quais evidências, quais os objetivos que ele vai ter aqui quando ele busca informações sobre o disponível e outras áreas, e quais são os procedimentos que ele vai ter que executar para buscar essas informações necessárias para que ele forme a opinião dele. Aqui é uma passagem rápida sobre quais são as principais contas do ativo. Evidentemente que essa aula aqui não é, vamos chamar assim, de exaustiva, ela pode ser até cansativa, mas não vai ser exaustiva, porque ela não vai falar sobre tudo, tá certo? Eu solucionei algumas coisas aqui para a gente poder ter uma ideia. Você vai consultar o livro lá se você quiser ter mais informação. Nós vamos falar no ativo das contas de caixa, equivalentes, conta a receber, estoque, despesas de seguinte, investimento imobilizado. Intangível, nós não vamos nem falar. Coloquei aqui porque é uma conta importante. São as principais informações que constam no ativo, são informações sobre os caixas equivalentes. Caixa, banco, aplicação de liquidez imediata, conta a receber de cliente e outros, sobre os estoques, mercadorias, matéria-prima, mercadoria para revenda, mercadoria em elaboração, em processo, né? Enfim, as principais informações estão aqui. Quanto é que tem no caixa, quanto é que tem no banco, quanto é que tem no cliente a receber, que dia que vai vencer. São essas informações que constam lá no ativo e que o auditor vai examinar. Então, vamos começar aqui, te mostrando aqui, olha só, o que o auditor examina ou o que ele objetiva quando ele busca informações lá no caixa e equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa são bancos, saldos bancários, as contas de envolvimento,
aquelas aplicações de liquidez imediatas, que se diz que são aplicações que você pode resgatar em até 60, 90 dias, né? Mais do que isso, não são de liquidez imediata, seriam classificados como títulos e valores mobiliários, não seriam caixas equivalentes, mas há uma questão que pode ser reavaliada aí. Mas, de qualquer forma, diz aí na teoria que se a aplicação financeira for demorar mais de 90 dias para você poder resgatar, ela não é de liquidez imediata. Então, não significa que você tem que ligar para o banco e o cara pôr na sua conta agora. Ela pode ter um tempo, uma semana, 15 dias, um mês, 30, 60 dias, ainda assim seria de liquidez imediata, tá certo? Então, quais são os objetivos que o auditor tem quando ele vai examinar essas contas do ativo circulante, onde estão os caixas equivalentes, né? Ele vai examinar se os valores registrados... Olha só. Tinha um erro aqui. Pulei esses objetivos aqui. Esse slide não é para caixas equivalentes. Ocorreu um equívoco aqui da minha parte. O caixa equivalente não é contas a receber. Aqui o slide está para contas a receber e não para caixas equivalentes. Eu cometi um erro. Depois eu corrijo isso aqui. Mas, quando ele vai examinar, eu vou até pular isso aqui, quando ele vai examinar o caixa equivalente, o que ele quer saber? Qual o objetivo dele? Ele quer saber se os numerários que estão no caixa de fato existem. Tá certo? Se os saldos bancários que estão lá ditos como saldos de conta de banco de movimento são realmente os saldos que a empresa tem disponível naquela data do encerramento do exercício. Qual o outro objetivo? O objetivo é saber se aquelas aplicações financeiras são, de fato, essas de liquidez imediata, se ele pode, de fato, resgatar com o prazo que é dito aí, que eu estou dizendo, de 90 dias. Ele quer saber se aquelas demonstrações contábeis, nessa conta de aplicações de liquidez imediata, estão pelo valor de resgate, se aquele valor que está lá apresentado é, de fato, o valor com os encargos, ou, desculpa, com os juros que a empresa tem direito, aprovisionados naquela data, né? Se eles estão avaliados ali pelo valor recuperável, pelo recebível. Se, por acaso, alguma daquela aplicação tem risco de perda, se aquele risco de perda está contemplado na apresentação daquela conta de aplicação de liquidez imediata, né? Então, ele quer saber se nessas contas de liquidez imediata... Alô? Oi? Eduardo? Tá. Se nessas contas de aplicação de liquidez imediata, ele tem ali cheques... Você vai ter uma câmera boa? Oi? Lá tem a câmera boa? Então, ele quer saber se naquelas contas... Vou contar um exemplo para você aqui. Uma vez eu fui numa empresa fazer uma auditoria, pedi para o tesoureiro me mostrar a conta de caixa. A conta de caixa tinha lá um valor alto, eu pedi para ele me mostrar o dinheiro no banco, o dinheiro no caixa, no cofre, vamos dizer assim. Naquele cofre onde deveria ter dinheiro, que é o valor que estava lá na contabilidade como caixa, tinha vale. Tinha um diretor que ia lá e pegava dinheiro como vale, como adiantamento de salário, mas não era nem adiantamento de salário, era um vale que ele fazia lá. Ele pegava o dinheiro, assinava um papel, entregava o tesoureiro. E assim ia, aumentando lá a conta caixa, porque o tesoureiro sacava o dinheiro no banco, colocava no caixa como aumento da conta caixa e entregava o dinheiro para o diretor. E o diretor pegava aquele dinheiro para uso particular, né? E ficava lá devendo à empresa, mas não aparecia em lugar nenhum que ele estava devendo. Olha, ele era o dono da empresa, ele talvez tivesse até o direito de fazer aquilo, mas o contador não poderia deixar aquela conta, aquele valor lá como conta caixa, que significa numerário, dinheiro em espécie na mão do tesoureiro, de forma alguma, que é uma irrealidade, é uma inverdade, né? Então, isso altera totalmente a liquidez da empresa. Não eram valores pequenos. Se fosse lá R$500, R$1.000, o cara pegou e tal, isso é irrelevante, mas eram valores relevantes, valores altos, que deveriam ter sido debitados
como adiantamentos, né, a sócio, acionista, diretor, gestor, administrador, sei lá, e estavam constando como caixa. Um erro. Não importa para o auditor qual a motivação dessa situação, mas importa para o auditor que aquele numerário que está dito lá como saldo de caixa não é uma verdade, não é conforme, está errado. Então, isso é o que o auditor procura saber, se aquela conta de cheque lá, a empresa recebe do cliente e recebe cheque. Se aquele cheque é um cheque para depositar à vista, se aquele cheque é um cheque para datar para que é 90 dias, 60 dias, 120 dias, e fica lá como saldo de caixa, um cheque que não é, de forma alguma, para depositar no dia seguinte. Então, são procedimentos, são objetivos que o auditor tem no exame que ele faz das contas de caixa equivalente, saber se aqueles valores que estão no caixa realmente são dinheiro, se aqueles valores que estão no banco, na contabilidade, como saldo do banco, realmente são saldos disponíveis, se os valores das aplicações financeiras são realmente possíveis de serem resgatados num prazo que lhe diga possa chamar de liquidez imediata, e se aqueles saldos contábeis das contas de aplicações financeiras de liquidez imediatas estão compostos dos rendimentos pro rata até a data do balanço, mesmo que não tenha sido resgatado, né? Para isso, o que o auditor faz? Quais os procedimentos que o auditor vai fazer para que ele possa confirmar se as evidências que ele vai recolher estão conforme determina a normativa contábil, ou seja, se caixa tem a caixa mesmo, enfim, isso tudo que eu falei que são os objetivos, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai, de fato, contar o numerário do caixa. Vai chegar lá, o tesoureiro, quanto tem dinheiro aí? Ah, tem tanto. Então, tá bom. Então, né, mesmo que ele não vá dia 31 de dezembro, vai lá dia 2 de janeiro, ele tem que dar um jeito de confirmar se o saldo de caixa em 31 de dezembro era exatamente aquele. Se cheques e outros disponíveis mantidos em caixa são realmente para depósito naquela data ou na data seguinte, né? Ele vai confirmar os saldos bancários das aplicações financeiras, através de extratos, através das conciliações bancárias, né? Porque às vezes o saldo do extrato é porque um cheque já foi dado para pagar um fornecedor, ainda não compensou. Ele tem que utilizar as conciliações bancárias para ver se o saldo da contabilidade está igual àquele saldo que está apresentado no balanço patrimonial, que, por sua vez, tem que ter uma coincidência lá com o saldo do extrato bancário, seja diminuindo o que está no extrato que o cheque foi emitido não compensado ou qualquer outra situação. Mas ele tem que confirmar se os saldos bancários dos extratos e das aplicações financeiras estão conforme os saldos da contabilidade, né? Ele vai também verificar quem é que tem autorização para movimentar as contas bancárias, quem é que tem as senhas, quem é que tem as alçadas. Para que isso? Para verificar quem é que tem o poder de movimentar a conta bancária, para ver se essa pessoa realmente tem esse direito, né? O auditor poderá se certificar se quem pode movimentar a conta bancária tem, de fato, autorização da administração para isso, né? Ou se está movimentando a conta bancária sem o devido conhecimento de que tem autoridade e poder para isso, vamos dizer assim, por parte de quem realmente pode delegar esse poder, tá certo? Então, essa questão da confirmação dos saldos bancários ele vai fazer através da revisão das conciliações bancárias e dos boletins de caixa. Ele vai calcular, conferir a remuneração das aplicações, né, financeiras, né, se estão de acordo com as taxas de mercado, se estão contabilizadas a prorata até a data de demonstração contábil, né? Se a empresa tem saldos bancários em moeda que não seja o real, muitas empresas têm saldo no exterior. Então, tá bom, qual que é o extrato bancário dessa empresa no exterior, dessa conta bancária no exterior? Lá na contabilidade tem que ser feita a conversão para o real. Então, uma coisa importante é o auditor conferir se as taxas de conversão utilizadas para a apresentação dos saldos em moedas estrangeiras, dólar, por exemplo, de contas bancárias mantidas no exterior, estão de acordo com os saldos em real apresentados no balanço, né? Então, existe lá uma taxa
que o Banco Central emite, que é uma taxa, todo final de mês, na verdade, todo começo de mês, o Banco Central emite, e a Receita Federal publica qual é a taxa de câmbio que ela aceita para que seja feita a conversão dos saldos em moeda estrangeira para o real, para fins de elaboração de demonstração contábil. Então, o contador tem que buscar na Receita Federal qual é essa taxa de câmbio que ele tem que utilizar para converter os saldos em moeda estrangeira, seja pagar ou receber, para reais, né? E o auditor tem que conferir isso, né? O auditor tem que relacionar as disponibilidades com grupos de empréstimos e financiamentos no passivo. Significa o quê? Muitas vezes uma empresa tem dinheiro em banco, mas esse dinheiro em banco, às vezes, ele tem uma relação com uma dívida que a empresa tem que pagar numa determinada data seguinte. Então, apesar desse dinheiro estar disponível, o auditor tem que ter como é que fala? A capacidade de entender que aquele dinheiro lá não é um dinheiro livre, que às vezes esse dinheiro está comprometido com algum passivo, até no mesmo banco que está o dinheiro disponível. Vamos dizer, tem uma aplicação financeira, mas essa aplicação financeira, muitas vezes, ela está vinculada a um passivo que a empresa tem. Às vezes, então, essa relação é importante para que o auditor possa ver como é que a empresa está utilizando os recursos que ela tem disponível. Às vezes, a aplicação financeira que a empresa tem é uma aplicação, ou às vezes nem tem um dinheiro lá no disponível que não está aplicado, o auditor pode levantar algum questionamento sobre a má gestão financeira da empresa, mas é porque não haveria qualquer aplicação que pudesse ser feita num prazo suficientemente razoável, porque vai ter uma dívida que vai vencer numa determinada data e não é compatível fazer uma aplicação com o vencimento daquela dívida. Então, essas são vinculações que o auditor vai fazer. Bom, eu tenho um empréstimo e tenho uma disponibilidade. Quando é que vence o empréstimo? Quando é que vence o passivo? Desculpa. Quando é que vence o empréstimo? Quando é que eu vou ter que utilizar essa disponibilidade? São informações para analisar a situação, às vezes, econômica financeira da empresa, né? Avaliar a adequada classificação das contas, exatamente um dos motivos que eu falei isso aí. Veja bem, ele tem lá cheque pré-datado. Se o tesoureiro coloca esse cheque pré-datado como saldo de caixa, é uma classificação errada. Esses cheques pré-datados, eles são contas a receber, eles não são disponibilidade. Ele não pode ficar lá como caixa equivalente. Se uma aplicação financeira tem um prazo de resgate superior a 90 dias, não pode ficar como aplicação financeira de liquidez imediata. Então, não pode ficar na conta caixa. Então, tem que examinar se as classificações que a contabilidade está adotando estão corretas, né? Então, é nesse sentido que são as observações que o auditor tem que fazer em relação a cada área do balanço e quais são os procedimentos que ele vai ter que fazer para chegar à conferência do que ele entende como evidência de conformidade ou não. Então, continuando aqui, vamos lá, por exemplo. Aqui, no contas a receber, aquele slide que eu coloquei errado lá, eu devo ter copiado ou cometido algum erro. Mas vamos colocar. Contas a receber. Quais são os objetivos da auditoria nos exames que ele vai fazer de um conta a receber? Olha só, ele vai verificar se os valores registrados são de fato... E aqui, eu inverti aqui. Ó. Tá, inverti a ordem dos slides. Então, a ordem dos slides. Aqui, ó. Aqui nós temos aqui os slides do contas a receber. Ó. Aqui não é caixas equivalente, aqui é contas a receber. Contas a receber. Verificar se os valores registrados em contas a receber representam verdadeiramente valores realizáveis. Olha, se eu tenho um saldo de cliente, o auditor tem que confirmar se aquele valor vai ser recebido mesmo ou não, tá certo? Basicamente, o trabalho da auditoria no conta a receber é verificar se os valores que estão recebidos estão registrados como recebíveis são mesmo, são realizáveis, tá certo?
Para isso, ele precisa de fazer também a verificação se as perdas as provisões para perdas de realização provável estão devidamente reconhecidas. Então, a conta de clientes, aqueles clientes foram, de fato, originários de vendas que a empresa fez, mas tem aqueles clientes que não vão provavelmente pagar, porque toda empresa tem um nível de inadimplência. Então, se esse nível de inadimplência for relevante, for material para o nível de entendimento do auditor, a empresa deverá ter feito uma provisão, que a gente chama de provisão para devedores devidosos, tá certo? Então, as provisões para perdas prováveis de realização, né? Escrito errado, prováveis, estão reconhecidas? O auditor tem que verificar isso. Se os valores a receber a longo prazo estão registrados pelo valor presente, a gente tem essa determinação. Se eu tenho na contabilidade lá um saldo a receber de um cliente com mais, às vezes não chega nem a ser longo prazo, mas 6 meses, 8 meses, tem naquele valor lá um juros embutido. A norma contábil é que eu traga esse valor daquele conta a receber na contabilidade, na determinada data do balanço patrimonial, na data de demonstração contábil, a valores realizáveis. Esse valor realizável não é porque o cliente não vai pagar, é porque aquele valor realizável na data de hoje não é a mesma data, não é o mesmo valor realizável daqui a 6 meses, 7 meses, porque naquele valor está embutido um juros. Se o cliente fosse me pagar hoje, ele me pagaria um valor menor. Então, o objetivo do auditor, quando ele examina contas a receber, é verificar se essa informação do contas a receber está tratado a valor presente, ou seja, está descontado os juros futuros que vão estar incidindo ou que incidem naquele valor, porque ele será recebido com um prazo mais longo do que um que não seria cobrado juros por ele, compreende? Né? Então, outra coisa, se agravamos o risco associados ao conta a receber, né? Então, se eu tenho um contas a receber lá, eu tenho uma provisão para inadimplência. Mas se acontece, por exemplo, uma situação dessa que nós estamos vivendo aí de uma pandemia, é preciso que a administração da empresa faça uma análise de que agora não é uma provisão para devedores duvidosos, conforme era a situação da empresa no passado, que vinha aí uma inadimplência de 2%, 3%. Agora há um risco muito grande de uma boa parte desses clientes não pagarem. Existe mesmo ou não? Então, a contabilidade deverá estar registrando esse risco associado àquele conta a receber, que foi originário de uma situação inusitada, diferente, uma situação onde o mercado se modificou, então bons clientes podem vir a não pagar mais. Então, essa é uma situação que a contabilidade deverá registrar lá, né, uma provisão para perdas, né? Enfim, existem todas as normas brasileiras de contabilidade que devem ser observadas em relação ao conta a receber, e a auditoria, como a gente já falou, ela vai fazer uma verificação se as normas contábeis estão sendo atendidas, porque as demonstrações contábeis só estão conforme se as normas brasileiras de contabilidade forem atendidas. Então, essa questão de valor presente, a questão, né, de provisão para perdas, clientes, por exemplo, quando você tem uma situação onde cliente, você oferece para o cliente aquela promoção que a gente costuma dar como exemplo, eu vendo pelo preço mais barato, eu te devolvo, né, o seu dinheiro de volta. Então, você dá um prazo para o cliente ali para ele poder verificar se quando ele comprou, ele vai encontrar um preço mais barato. Quantos clientes vão devolver mercadoria porque vão encontrar preço mais barato? 1%, 2%, 3%? Então, a contabilidade tem que registrar essa provisão de perda, porque alguns clientes podem devolver a mercadoria em função dessa promoção que a empresa fez. É um fato, a norma contábil exige isso. Não pode fazer uma promoção dessa e não reconhecer que existe um risco de devolução de mercadoria, existe um risco de cancelamento de uma venda, na verdade, porque uma promoção feita pela loja
propôs que, se o cliente encontrar um preço mais barato, que devolve o dinheiro para ele. Então, a possibilidade disso acontecer, se a administração entender que não tem esse risco, o auditor vai poder estar avaliando isso pelo julgamento pessoal dele. Mas a boa prática diz que há um risco e deverá ser reconhecido que uma parte dessas receitas podem ser canceladas, então esses clientes que estão lá como vendas a prazo podem não se concretizar. Então, há que se fazer uma provisão para esse cancelamento de venda em função de promoção e outras, tá certo? Tem empresas que já registraram altos problemas aí com isso aí. Companhia aérea, antigamente, devolvia dinheiro de qualquer jeito, ficava lá com um valor lá. Depois acabou isso, mas as companhias aéreas, elas tinham isso. Você cancelava os bilhetes a qualquer momento. Então, aquelas receitas não eram, muitas vezes, receitas. Chegava lá no final, ia fazer a demonstração contábil lá, tinha um monte de receita lá a receber, que provavelmente o cliente ia cancelar, porque não tinha multa, não tinha nada. Então, nessa época, as demonstrações contábeis eram consideradas até erradas, né? Mas, enfim, são exemplos aí que depois a gente pode falar. Então, quais são os procedimentos que o contador, que o auditor vai tomar, vai fazer, quando ele tiver que detectar essas evidências, procurar evidências de que está tudo corretamente apresentado nas informações com contas a receber? O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai compor os saldos sintéticos, né? Os saldos analíticos com o sintético, ou seja, cliente por cliente, porque lá na contabilidade está lá o total, cliente, tá certo? Muitas vezes a contabilidade não vai apresentar o saldo de cliente por cliente, vai apresentar o saldo sintético, total da conta cliente, né? Porque muitas vezes a contabilidade não registra um por um cliente. Então, ele vai lá no contas a receber, vai somar os saldos analíticos, tá certo? Para ver se todos os clientes, né, os saldos do conta a receber, dos controles internos, conferem com os saldos sintéticos que estão na contabilidade. Quando não é pelo controle interno do conta a receber, a contabilidade tem um diário auxiliar. Um diário auxiliar, onde esse diário auxiliar vai apresentar cliente por cliente, um por um, tá certo? Esse diário auxiliar, ele também vai ter que estar sendo verificado se os valores analíticos dos saldos de clientes conferem com o somatório da conta sintética que está lá no balanço patrimonial, tá certo? Isso é um procedimento relevante. Se o total de clientes bate com o total do saldo da conta cliente lá no balanço patrimonial, né? Então, aquilo que a gente falou, ele vai selecionar, fazer uma amostragem do cliente para serem confirmados os saldos dele via circularização. O que é isso, né? Ele vai mandar uma carta para o cliente pedindo para o cliente confirmar o saldo que ele tem a pagar à empresa. Disse positiva, né? Quando ele manda para o cliente, né, o valor. Olha, a contabilidade da empresa diz que você está, ou a empresa, né, está informando aqui que você tem um saldo devedor aqui de R$1 milhão. Você confirma esse saldo para nós? A empresa vai dizer que sim ou que não, né? E, se não, vai dizer qual é o saldo. Se apresentar algum problema, vai ter que ser checado, investigado, ver qual o motivo da diferença, tem que ser feito algum trabalho, mas é um procedimento. Eu compus o saldo sintético, agora eu vou entrar no detalhe, fazer esses testes por cliente, por amostragem, para ver se esses saldos analíticos estão conferindo com o saldo da contabilidade, não é isso? Negativa é se você manda para o cliente, né, o valor, olha, peça você confirmar quanto é que você está devendo aí para a empresa. Aí o cara vai informar lá, você vai conferir, né? Mas, de qualquer forma, tem que ser feita essa circularização, um procedimento importantíssimo quando você está fazendo a auditoria, é pedir aos clientes para confirmarem os saldos que eles têm a pagar à empresa, né? Essa inspeção vai inspecionar os pedidos de compra, as notas fiscais emitidas, a devolução, as cobranças, né? Se recebeu, quando recebeu com juros, se os cálculos de juros foram feitos corretamente, se liberou, se quando teve devolução, a devolução passou por um processo de exame, né? Qual é o critério de recebimento de devolução, se devolução qualquer um manda mercadoria, se tem critério para inspeção, se a mercadoria está boa ou ruim, se é autorizado por alguém. Então, a inspeção física do controle interno, do procedimento, esses testes de observância e os testes
substantivo de como é que foi essa movimentação das contas de alguns, né, dos clientes, se eles pagaram mesmo as notas fiscais que foram emitidas, se está registrado aquele pagamento, se aquele pagamento de dinheiro entrou no banco. Então, vai verificar como é que foi essa movimentação toda para chegar naquele saldo final, né? Porque a movimentação não pode ser uma marreta, lança lá um tanto lá, na fiscal aqui no final do mês, o cara devendo tanto, lança. Não, tem que ver como é que foi a origem daquele saldo. Foi essa nota fiscal aqui foram 4 pagamentos, o cara já pagou 3, só está faltando 1, é esse aqui o saldo da conta cliente. Então está tudo certo. Manda a carta para o cara, o cliente confirma o saldo é esse mesmo, então beleza, né? Vai examinar os títulos conforme vencimento. Para quê? Para ver se ali naquele conta a receber de cliente não tem um monte vencido. Se tem vencido, qual o valor do vencido? Se aquela carteira de conta a receber é uma carteira boa, se é uma carteira de títulos que estão a receber, ou se são uma carteira de títulos que estão vencidos, ou se tem dos dois, quanto é de cada um. Tá certo? Esses testes, para ver né, fazer testes nas provisões para devedores duvidosos, para saber se aquelas provisões estão de acordo com o histórico da empresa. Se a provisão para devedores duvidosos é 3% da carteira, se em meses ou anos ou exercícios anteriores for 3% dos clientes que deixaram de pagar, ou foi 5, 10 ou 15, ou se foi 1%, para que possa ser feita a provisão para devedores duvidosos de acordo com a realidade, não um número e um índice sem uma consistência técnica, né? E esse ajuste a valor presente que a gente chegou a falar, ele vai pegar uma nota, um título que vai vencer lá com 6 meses, 1 ano, vai ver qual o valor final daquele título e vai procurar entender qual é o valor dos juros que está embutido ali e se essa contabilização da redução desse valor desse título para o valor presente foi feito adequadamente, tá certo? Então, a provisão para devedores duvidosos é também uma técnica que deve ser auditada e tanto quanto esse ajuste a valor presente do contas a receber, né? Nós vamos ter aqui mais esse assunto de estoque, e essa aula, como termina 9 horas, nós vamos terminá-la 9 horas mesmo, né? Porque, como eu disse, é a penúltima aula, então a gente tem que aproveitar aqui. A conta de estoques, a área de estoque, o grupo de estoques. Qual que é o objetivo do auditor quando ele examina os estoques, as contas de estoque da empresa? Então, você tem estoque de produto acabado, você tem estoque de matéria-prima, você tem estoque de produto em elaboração, você tem estoque de mercadoria para revenda, né? Então, você tem vários tipos de estoque. Mas o que ele tem que fazer? Observar se os bens registrados existem fisicamente, né? E em que condições e que validade, né? Em condições de validade e qualidade estão. Evidentemente, tem uma conta estoque apresentando lá 10 milhões de reais. Tem que esses itens que estão no estoque existem mesmo, tem que fazer exame físico, tem que fazer inspeção física. E esses itens existem, eles são produtos perecíveis, eles estão no vencimento, eles estão antes da data do vencimento, ou eles já pereceram, né? Eles estão bem guardados ou estão lá no local que podem se deteriorar rapidamente. Então, são exames que o auditor precisa verificar se os itens registrados existem e como é que eles estão guardados, se estão guardados dentro da validade, né? E em boas condições. Outra coisa, se os valores registrados como estoque estão adequadamente avaliados, custo realizável, né? Então, eu não posso ter no estoque um item lá de mercadoria, por exemplo, que está registrado por 100, e eu, se vendê-lo, pagar os impostos e tal, eu não vou obter 80. Não posso. Se o valor realizável desse item é 80, ele não pode ficar no meu estoque por 100. Eu tenho que fazer um ajuste do estoque pelo valor realizável. Então, o auditor tem que verificar se os valores em estoque estão adequadamente avaliados pelo custo ou pelo valor realizável. Dos dois, o menor, tá certo? Então, se comprou por 100, mas o valor realizável é 80, ele não pode deixar lá por 100, ele tem que deixar lá por 80. Então, ele tem que contabilizar uma provisão para perda de valor de realização do estoque de 20. O auditor precisa verificar se isso está correto na contabilidade, tá certo?
essas questões, se os estoques estão devidamente classificados como matéria-prima, produto de elaboração, produto acabado, tem que estar separado isso. Estoque não é uma conta só, precisa de estar na contabilidade separado. Mesmo que no balanço apresente uma conta só de estoque, o contador tem que ter subcontas, matéria-prima, produto em elaboração, né? Produto acabado, porque se não tiver isso separado, a contabilidade não consegue fazer a correta avaliação dos valores de realização. Matéria-prima é um produto que vai sair desse estoque para entrar para esse aqui de produto em elaboração. Produto em elaboração tem que sair o valor daqui e entrar para esse aqui, produto acabado. Na hora que a matéria-prima entra para o produto de elaboração, outros custos vão estar sendo agregados ao produto em elaboração. Na hora que o produto em elaboração ele é transferido para produto acabado, é outro estoque, outros custos são agregados aqui. Matéria-prima, energia, né? Então, não pode estar tudo misturado, senão nem consegue fazer contabilidade, né? Então, tem que estar separado, o auditor tem que verificar isso. Se há estoque de terceiros ou se há estoque armazenado em estabelecimento de terceiros, ou seja, a mercadoria que está dentro da empresa é toda da empresa ou é de terceiros? E a mercadoria que a empresa tem está todo dentro da empresa ou está em outros armazéns? O auditor tem que verificar isso, tem que ir lá no outro armazém e conferir se a mercadoria que o contador colocou lá como estoque armazenado em outros estabelecimentos, estoque em poder de terceiros, estão lá com os terceiros mesmo, né? Ele vai ter que verificar se aqueles estoques que o contador classificou como estoque de terceiros realmente são dos terceiros. Cadê as notas fiscais que trouxeram essa mercadoria para cá? Tem que ir lá confirmar com o terceiro. Você mandou essa mercadoria para cá? Qual o valor que você tem aí? Não está faltando nada? Aqui estão dizendo que tem 100 mil seu. Quanto é que você tem aqui? O cara fala, aqui tem 120. Eu tenho aí com você 120. Olha, tem uma diferença, tem que investigar o motivo dessa diferença, tá certo? Enfim, volta a mesma questão sempre. A legislação fiscal e as normas brasileiras de contabilidade estão sendo cumpridas? O auditor, no final das contas, vai estar fazendo essa avaliação, né? Quais os procedimentos que o auditor tem que tomar para chegar para conseguir atingir esses objetivos que ele traçou. Contagem física dos estoques, tem que ir lá e contar, nem que seja por amostragem. Exame físico dos estados do estoque, ele tem que ir lá verificar. Ele tem que examinar os procedimentos de inventário que essa empresa faz, se é que ela faz inventário, né? Qual a regularidade, né? Se conta tudo, se conta uma parte, se conta de vez em quando, se conta uma vez por mês, né? Tem que verificar os documentos de entrada e saída desses materiais dentro do estoque, nota fiscal, requisição de material, se estão assinadas, se tem quantidade, se estão valorizadas corretamente, se as requisições estão contabilizadas, né? Se as entradas estão realmente registradas pelo valor de custo, né? Se ele vai ter que examinar lá se aqueles estoques lá, ele pode chegar a isso, quais são os que têm alta rotatividade, quais são os que têm baixa rotatividade, quais são os itens que estão lá no estoque que nunca vão ser, que estão lá parados há 300 anos, são um valor, muitas vezes, está lá, em boa qualidade, não está vencido, mas nunca vai usar, porque será um rolamento de uma máquina que lá nem existe mais essa máquina lá dentro da empresa. Esse rolamento, será que serve? Então não serve mais. Às vezes tem um valor significativo lá em itens que não são mais utilizáveis. Simplesmente o mocharife, o estoquista, não cuidou de dar uma destinação para esses itens de baixa rotatividade. Fica lá inflando o estoque, inflando o ativo circulante da empresa com itens que não são utilizáveis pela empresa, né? Conferência dos métodos de avaliação de estoque. Eu estou fazendo PEPs, UEPs, né? Esses métodos estão sendo bem utilizados, eu estou usando o preço médio, realmente estou fazendo o Cardex corretamente para acertar, para saber se o preço médio está sendo feito corretamente, a contabilidade está apropriando, então, os custos de mercadoria vendidas corretos, utilizando o preço médio, tem que fazer isso aqui. Relacionar os custos de produção ou venda com o consumo de estoque. Olha só, o consumo de estoque de matéria-prima tem uma relação com o produto fabricado. Então, tem que se ver lá, né? Se gasta 1 tonelada, por exemplo, um exemplo que fácil de ver, eu gasto 1 tonelada de farinha para fazer 1 tonelada
de macarrão, né? Se gastou 2 toneladas de farinha, cadê as 2 toneladas de macarrão? Para onde foi a outra? Saiu do estoque 2 toneladas de farinha, tem que entrar 1 tonelada de macarrão, senão tem um trem errado. Então, tem que fazer uma relação dos custos de produção ou dos custos de venda, né, com os consumos de estoque, né? Eu tenho que saber o que eu estou consumindo, se o que está sendo consumido ou o que está sendo vendido está baixando corretamente do estoque, ou se está tendo uma baixa maior ou menor, que pode estar inflando os custos ou reduzindo os custos, né, por erros, por omissões e até por fraudes. Não é objetivo do auditor procurar fraude, mas pode estar havendo, ele pode encontrar, através de um erro que ele identifica, uma fraude, até um dolo, um roubo, né? Porque sai 1 quilo de um produto, sai 10 quilos de um produto do estoque e entra 5 quilos, né, de produto acabado, por exemplo. Ou sai 10 quilos de produto do estoque e só vende 5 quilos desse produto. Olha, então, os outros 5 quilos está fazendo o quê? Alguém está roubando. Ou então está perdendo e não estão contando para o dono aqui da empresa que está estragando, né? Confirmação de estoque poder terceiro, aquilo que a gente já falou. Olha só, gente, a aula é até 9 horas. Eu pergunto a vocês, eu tenho aqui para mostrar para vocês em relação ao ativo, aqui, despesa do exercício seguinte, investimentos e imobilizado, né? Depois é o passivo. Vocês querem continuar ou vocês querem encerrar? Então, eu vou continuar. Quem quiser encerrar, vai saindo. Como eu disse, depois eu vou postar a aula. Se quiser assistir lá, beleza, tá certo? Então, eu vou continuar. Em cala consciente. Vamos lá. Despesa do exercício seguinte. Quais são os objetivos? Despesa do exercício seguinte é uma conta contábil, né, absolutamente virtual. Não tem não é igual estoque que o editor pode ir lá conferir se o estoque existe. Essas despesas seguintes são valores que a empresa desembolsou, que são despesas, mas não são despesas desse exercício. Só pode contabilizar como despesa lá no resultado no momento em que esse gasto trouxer benefício para a empresa. É tipo assim, seguro, né? O seguro é um exemplo bastante importante. Paga seguro por 12 meses. Então, paga lá um seguro alto, um seguro de instalação, por exemplo, paga lá 500, 600 mil reais de seguro pelas instalações, às vezes 1 milhão, 2 milhões de reais, valores altos. Esse valor que a empresa pagou vale para 12 meses. Então, se a empresa pagou 1 milhão e 200 mil reais de seguro, de prêmio de seguro, pagou às vezes à vista, de 2 vezes, aquele valor é ativo. Por quê? 1 milhão e 200 mil foi o gasto do seguro, mas aquele seguro vale por 12 meses. Então, às vezes pagou em novembro, em dezembro, só tem 2 meses que foi utilizado aquele seguro, ainda vai ficar valendo até outubro do ano seguinte. Então, na contabilidade, não pode ter lançado nesse exercício 1 milhão e 200 como despesa. Nesse exercício vai lançar 200 mil como despesa, que é o relativo ao mês de novembro e dezembro, e vai ter que ficar lá no ativo como despesa do exercício seguinte, 1 milhão de reais, que significam 10 meses do exercício seguinte, onde esse seguro vai ser aproveitado. Ou seja, se durante 10 meses do ano seguinte ocorrer algum sinistro, o seguro vai reembolsar. Então, a cada mês eu aproprio 1/12 desse sinistro, né? Desse seguro, desse prêmio. Então, são contas que são importantes que o auditor avalie se estão registradas corretamente, até por conta disso, porque dependem de um trabalho de controle interno bastante bom por parte do contador, né? Então, é isso aí. Os valores registrados representam verdadeiramente gastos que beneficiam o exercício seguinte, como o exemplo desse seguro que estão falando aqui, o auditor tem que verificar isso, né? Os valores estão os valores que estão lá como despesa exercício seguinte estão corretamente classificados, né? Estão classificados corretamente lá? Será que, por exemplo, um valor lá de uma assinatura de revista, que tudo bem, é por 12 meses, mas às vezes é uma assinatura de revista de 600, 700 reais. Será que vale a pena isso ficar como ativo de uma empresa que tem um faturamento, às vezes, de 200, 300 milhões de reais? Será que isso aí não é uma despesa
que pode ser contabilizada no exercício, porque isso não é relevante para a empresa? Será que está corretamente classificado lá como ativo, despesa do exercício seguinte? Pelo outro lado, será que o contador realmente classificou a despesa de um sinistro, de um prêmio de seguro que é relevante, que vai ser aproveitado no ano seguinte, como despesa do exercício seguinte? Será que não contabilizou tudo como despesa? Então tem que avaliar essas coisas, né? As baixas registradas estão em conformidade com o regime de competência? O que significa isso? Então, se eu tenho lá uma despesa que foi um gasto que foi lançado em despesa desse seguinte para ser aproveitado em 12 meses, eu tenho que lançar como despesa 1/12 a cada competência que passa. Tem que conferir esses cálculos para ver se o contador está fazendo esses cálculos corretamente e se está fazendo essas apropriações corretas, né? Os critérios de baixa são compatíveis com a natureza do gasto? Muitas vezes tem que avaliar se esses gastos são assim, todo mês 1/12. Às vezes pode ter alguma coisa que no primeiro mês o consumo é de mais do que 1/12, né? Às vezes o seguro quanto maior o tempo que transcorrer, menor o prêmio, menor o reembolso da apólice. Alguma coisa que acaba com o tempo, pode ser que o seguro não vai te reembolsar da mesma forma que reembolsaria se fosse novo. Então, tem que ver se eu pago um valor alto, se eu vou apropriando essa despesa maior quando começa, por um valor maior quando começa, e por um valor menor lá até chegar ao fim. Ou seja, a exaustão dessa despesa do exercício seguinte, ela é não uniforme, ela pode vir a ser, por algum motivo da contratação, ela pode ser não uniforme, ela pode ser maior aqui no momento e pode ser menor no outro. Então, pode ocorrer. Eu tenho que ver se o contador está fazendo essas baixas corretamente conforme a natureza do gasto, certo? Enfim, se esses registros estão de acordo com as normas contábeis, isso sempre vai ter que avaliar isso aí. Quais os procedimentos na despesa do exercício seguinte que o contador, o auditor, tem que fazer? Analisar a documentação comprobatória, verificar as análises do seguro, verificar os contratos, né, que foram firmados, contratos de serviços, por exemplo, que são serviços, às vezes, que são pagos num determinado mês, mas que são serviços que vão ser prestados durante um longo tempo. Aquilo não é um adiantamento a fornecedor, porque foi pago, o cara já emitiu a nota fiscal, mas é um serviço que vai ser prestado ao longo de 12 meses, né? Ao longo de mais de 12 meses, às vezes. Então, eu tenho que examinar esse contrato. Eu, por exemplo, tem cliente que me paga uma vez por ano. Eu emito uma nota fiscal para ele me paga uma vez por ano, ele tem que contabilizar isso como despesa esse seguinte, porque aquela nota fiscal de contabilidade que eu emiti para ele vale para 12 meses. Aquilo não é serviço que eu prestei para ele num mês só. Tá certo? E ele tem que ir baixando. Então, o contador tem que analisar o contrato que foi emitido para saber, no caso do meu serviço, ele é uniforme. Mas eu, por exemplo, eu recebo já, quando o cara me paga aqui, em janeiro, junho, eu já recebo um valor que é relativo ao 13º salário. Ele já me paga o ano inteiro e ainda me paga o 13º, já num mês só aqui. O que acontece? O que o contador tem que fazer? Bom, esse valor aqui, no meu contrato, prevê que se eu não trabalhar até o final do ano, que eu devolva essa parte do 13º para ele. Então, essa parte do 13º só vai ser despesa lá em dezembro. Você compreende? Então, o valor que ele me pagou aqui nessa data aqui, X, é um valor que corresponde a 12 meses, sendo que no último mês o valor que o contador tem que apropriar é maior do que nos outros meses. Então, é aquele exemplo que eu falei, que às vezes a apropriação não é proporcional. Então, para saber se está bem classificado, se está sendo feita a baixa corretamente, o auditor tem que analisar a documentação, a apólice de seguros, contratos, né? No caso de seguros, compare o valor da cobertura com o valor dos bens segurados. É importante isso, né? Saber se uma apólice realmente ela cobre o risco que ela se oferece a cobrir, né? Então, eu tenho que examinar qual essa apólice sobre instalações. O auditor pode informar, olha,
a apólice é correta, o valor está registrado corretamente, só que ela não cobre nem metade das suas instalações. A apólice aqui é a apólice pro forma, é uma informação que é pertinente ao trabalho do auditor, tá certo? Ele pode, eventualmente, confirmar as condições que ele viu na apólice com a seguradora, se houver alguma dúvida ainda, né? Período de diferimento da despesa, para saber se é 12 meses, 6 meses, se o contador está apropriando corretamente, né? As contas contábeis utilizadas são as contas corretas, né? E para quaisquer despesas, analisa a pertinência dos registros em despesas antecipadas e os procedimentos adotados pela contabilidade, ou seja, é verificar mesmo se o contador está fazendo corretamente a apropriação contábil nas contas certas, nas despesas certas. Ele não pode apropriar a despesa com seguro de matéria-prima em despesa administrativa. Se é seguro de matéria-prima, tem que ser no custo de fabricação, é quase custo da matéria-prima, tá certo? Então tem que apropriar lá. Isso aí, a pertinência dos registros adotado pela contabilidade, pertinência dos lançamentos contábeis feitos pela contabilidade. Então são procedimentos que o auditor tem que fazer para ele atingir os objetivos da auditoria. A penúltima conta que a gente vai tratar são investimentos. Os investimentos, né, são aqueles investimentos em ações em bolsa, investimento em debêntures, que são títulos de outra empresa, investimento em ações de outras empresas, que são empresas coligadas ou controladas, né? Empresas que são participações permanentes, não é isso? Então, quais são os objetivos do auditor? Os investimentos existem e são realizáveis em mercado ativo ou não? Ou seja, tem ações de uma empresa. Essas ações realmente existem? Tem debêntures. Essas debêntures são títulos emitidos por outras empresas. Realmente elas existem? Esses investimentos, de fato, eles podem ser convertidos em moeda, ele pode ser vendidos? Significa que ele tem mercado ativo ou ele não tem mercado ativo? Mercado ativo significa que se eu for na Bolsa de Valores, eu vendo. Ou não significa que na Bolsa de Valores ninguém interessa por aquilo. A forma que a contabilidade vai mensurar esses investimentos em 31 de dezembro, na data do balanço, vai variar se esses investimentos têm mercado ativo ou não. Veja bem, até o valor que vai estar lá na contabilidade na data do balanço, no qual a auditoria vai ter que ver se está certo a contabilidade, vai depender se esses investimentos podem ser realizados em mercados de bolsa ou se vai depender de achar um comprador ou se alguém vai se interessar em comprar em pagar esses valores aí pelo que a empresa pede ou pelo valor que ele está avaliado lá no balanço. Então, os valores dos investimentos são questões importantes para definir o patrimônio da empresa e depende muito de saber se tem mercado ativo ou não. Se tem mercado ativo ou não, vai variar como é que esse valor lá vai ter verificação se está certo ou errado. Essas questões das participações societárias, participações incontroladas e coligadas são classificadas diferentes de participações em outras empresas, tá certo? Coligadas e controladas são classificadas no ativo não circulante. Participações em outras empresas podem estar no circulante e podem estar no não circulante. Pode estar no circulante, né, no ativo circulante ou no ativo não circulante, participação de outras empresas. Então, ativo circulante ou não circulante para participação em outras sociedades. Ativo não circulante, 100% da participação das coligadas e controladas. O auditor tem que verificar se as participações societárias registradas como investimento são, de fato, participações incontroladas e coligadas e se estão classificadas corretamente. E se não são, por que estão no circulante ou por que não estão no não circulante? A administração comprou ações. Pretende vender? Pretende. Então, tem que estar no ativo circulante. Não pretende vender? Então, tem que estar no não circulante. E isso também vai fazer com que o valor que está no balanço altere.
Se está no não circulante, vai avaliar esses investimentos de uma forma. Se está no não circulante, de outra forma. Tá certo? Então, o auditor tem que entender que participações societárias são essas. Ele importa ver isso. Estão avaliadas de acordo com a legislação e as normas contábeis pertinentes? Então, tem que ver essa questão da avaliação. O valor que está lá está certo? Quando fez esse investimento, como é que foi registrado esse investimento? O valor original foi pelo valor de custo, foi o valor de custo mais o ágio, foi o valor de custo mais o goodwill. Então, tem que verificar como é que esses investimentos foram registrados no momento da aquisição, né? Os rendimentos desses rendimentos, se são dividendos, se são juros, se são outros rendimentos, se eles estão classificados corretamente nas contas certas. Esses investimentos têm algum gravame, ou seja, eles estão oferecidos em garantia de alguma coisa. Há um risco de perda desse investimento, esse risco está contabilizado, né? Esses investimentos estão suficientemente divulgados, as notas explicativas estão mostrando lá quais são esses investimentos, coligadas, controladas, os riscos que tem nesses investimentos, as garantias que eles têm de realização. Então, tem que estar verificando, a auditoria tem que estar vendo se a divulgação está sendo correta e se a legislação fiscal e societária, bem como as notas contábeis, estão sendo atendidas pela divulgação e pela contabilização que a contabilidade está fazendo, né? Quais são os procedimentos que a auditoria vai fazer para verificar se essas coisas estão corretas, se esses objetivos, né, se ele vai atingir esses objetivos? Ela vai verificar as participações permanentes, né? Ela vai verificar, vai examinar lá nas demonstrações contábeis, nos estatutos sociais daquelas empresas em que a empresa investiu, se realmente está participando mesmo, como a empresa está dizendo que está, qual o percentual de participação para ver se realmente é coligado ou coligada. Tem que examinar o estatuto social, examinar o quadro societário, examinar a documentação da outra empresa para confirmar se aquilo que a contabilidade está falando, que contabilizou como investimento incontrolado, é verdade ou não. Como é que vai saber? Vai ter que examinar o documento da outra empresa na qual a entidade que você está auditando investiu para saber se é verdade, se está classificado corretamente, né? Equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial em sociedades controladas e coligadas é obrigada a fazer. Você deve ter estudado isso aí, né? Ou deve estar estudando. Então, se isso foi feito corretamente, né? Se os dividendos foram realmente contabilizados em receita quando são resultados de equivalência patrimonial, dividendos não podem estar contabilizados em receita. Então, tem que conferir se isso a contabilidade observou essa regra, né? Se esses investimentos têm valor de mercado e se estão disponíveis para venda, se eles foram avaliados a valor justo, tá certo? Porque se se esses investimentos estão na contabilidade por valores acima do que eles podem ser realizados, a contabilidade tem que necessariamente registrar o ajuste por perda, tá certo? É preciso que a contabilidade reajuste. O contador vai avaliar isso, o auditor vai avaliar isso, né? Enfim, para investimentos físicos, obra de arte, imóveis, ele vai ter que ver a documentação de propriedade. Tem um quadro na parede lá que a contabilidade diz que vale não sei quantos milhares de reais. Esse quadro é da empresa mesmo? Quando é que ela comprou? Esse quadro existe fisicamente? Pode ser comprovado que esse quadro é aquele mesmo que a contabilidade disse, não é falsificado nem nada? Tem que verificar, tem que chegar a isso aí, tá certo? Quando foi feitas as baixas, elas foram feitas corretamente? Esses investimentos foram registrados as suas perdas ou os seus ganhos corretamente, né? E a legislação está sendo cumprida, as normas brasileiras de contabilidade estão sendo atendidas. Existem várias normas sobre investimentos que devem ser de conhecimento do auditor para que ele possa avaliar se a contabilidade está registrando corretamente, não só a classificação contábil nas contas, quanto a avaliação dos investimentos, quanto ao registro e contabilização dos rendimentos, das perdas sobre esse investimento,
enfim, as normas de contabilidade têm que ser atendidas e isso é um item bastante sensível e de muita relevância para as grandes empresas e a auditoria tem que se esmerar no conhecimento sobre avaliação de investimentos para que possa estar fazendo um bom trabalho e encontrando as evidências de que estão certas a contabilidade desses investimentos. Por último, no ativo, a gente vai falar sobre imobilizado. Né? Imobilizado. Quais são os objetivos de examinar os itens do imobilizado? Né? Se os bens existem. Primeira coisa, tem lá uma quantidade de itens imobilizados. Esses bens existem, vamos fazer uma amostragem, se aqueles carros que estão lá como veículos existem, se aquelas máquinas existem, se aqueles imóveis existem, se aqueles prédios existem. Então, é preciso examinar se aqueles itens existem fisicamente. Né? Se os bens não estão registrados com valor superior ao recuperável, é o teste de impairment. Da mesma forma que você faz o teste de impairment lá nos estoques, tem que fazer os testes de impairment do imobilizado. O imobilizado não pode estar lá acima do valor recuperável, tá certo? Ele tem que estar pelo valor recuperável, né? Pelo custo ou valor recuperável, dos dois o menor. Os bens registrados pelo valor de aquisição e os documentos de propriedade estão regulares, né? Então, imóveis, eles estão realmente registrados pelo custo de aquisição acrescido, né? Imobilizado de forma geral, ele tem que ser registrado pelo custo de aquisição, mais os custos necessários para os colocar em funcionamento. Foi assim que a contabilidade registrou? Esses custos estão corretos? E os bens que precisam, as notas fiscais de compra, elas existem? É possível comprovar a propriedade? Bens como imóveis, como os terrenos, é possível comprovar a propriedade? As escrituras existem? Elas estão registradas? Né? Existem ônus sobre esses imóveis? Quais são esses ônus? Eles estão em garantia de alguma coisa? Eles têm algum financiamento? Eles estão gravados? Né? Depreciação, amortização, exaustão estão sendo feitas corretas? Os cálculos estão sendo feitos corretos? A metodologia é adequada para o bem? Né? As obras em andamento também são manutenções. Os gastos de manutenção que aumentam a vida útil dos bens estão sendo imobilizados ou estão sendo lançados como despesas? Às vezes é irrelevante o gasto de manutenção no carro, aumenta a vida útil, mas não é relevante. Então, é imaterial contabilizar em imobilizado, mas às vezes são gastos com, por exemplo, uma máquina que tem um motor retificado, né? E essa retificação é cara, aumenta sobremaneira a vida útil de um veículo, de uma máquina. Então, isso aí deverá ser reconhecido como imobilizado, não pode contabilizar em despesa, tá certo? Quando você está fazendo uma obra, os gastos das obras é que vão gerar o custo do imobilizado de um prédio, de uma casa, de um galpão, sei lá o quê. Esses gastos têm que estar contabilizados no imobilizado como obra em andamento. Então, tem que verificar se isso está acontecendo, né? A demonstração do imobilizado está sendo adequada, né? Porque lá no imobilizado, lá, às vezes vem só no balanço, vem lá, imobilizado, né? Tanto, valor lá. Lá na nota explicativa, tem que vir detalhado, veículos, imóveis, móveis, equipamentos, né? O valor de custo e aqui a depreciação de cada item desse para poder ter o valor residual informado aqui, tá certo? Então, nas demonstrações contábeis, na nota explicativa, isso aqui tem que vir detalhado, porque no balanço patrimonial não vem, no balanço patrimonial vem uma linha só, imobilizado. Às vezes vem imobilizado e embaixo depreciação. Agora, que bens são esses, tem que vir bem divulgado na nota explicativa, inclusive com a taxa de depreciação utilizada, né? E isso aí significa se as normas contábeis estão sendo devidamente aplicadas. Os procedimentos, é o último assunto aqui dessa aula de hoje, os procedimentos para examinar isso tudo no imobilizado, né? Como eu disse, fazer a inspeção física dos bens, examinar os registros, os cálculos e a documentação de entradas, transferências e baixas imobilizadas, às vezes recebe imobilizado de uma outra unidade, onde é que está, se não está, né? Quando tem arrendamento mercantil, esse arrendamento mercantil, que é o leasing, muitas vezes são arrendamentos mercantis chamados de financeiro. Então, na verdade, você já tem um imobilizado. Ah, mas é um arrendamento, é um aluguel. Tudo bem, mas é um aluguel, na verdade, ele só se tornou uma forma de financiar a compra de um bem que já é da empresa.
porque está pagando como arrendamento, como aluguel, mas isso tem que ser contabilizado como imobilizado da empresa. E aí o valor que está devendo para aquele banco lá do leasing vai ser um passivo de arrendamento mercantil, arrendamento financeiro, né? Você tem um arrendamento operacional, que é realmente um aluguel, mas você tem o arrendamento financeiro, que é um empréstimo que você está fazendo para comprar um bem imobilizado. Então, tem que ver o contrato para saber se esse bem arrendado é um imobilizado ou se a despesa dele, ou se o pagamento desse leasing vai para a despesa. Tá certo? Conferência de cálculo de depreciação, tem que conferir a amortização, exaustão, se o contador está fazendo direito. Confronto dos saldos contábeis com os controles dos bens patrimoniais, né? Então, há que ter um controle do imobilizado, um controle gerencial para saber onde é que esse bem está. Então, lá no móveis e utensílios, né, tem lá uma conta que tem móveis e utensílios, tem lá, vamos colocar lá R$1 milhão. R$1 milhão são centenas de mesas, cadeiras, não sei o quê. Então, tá lá, tem R$1 milhão. E no controle gerencial, item por item, realmente tem R$1 milhão? Ah, não tem esse controle. Deficiência. Deficiência da empresa. É preciso fazer mais testes para saber se esse R$1 milhão está certo ou não. Aí tem que fazer mais exames, tá certo? Confirmação do valor recuperável dos bens imobilizados. É aquele teste de impairment. Tem que ver se realmente procede. Não, o valor está lá. É um carro lá, está lá no imobilizado, menos a depreciação, por 50 mil. Aquele carro não vale nem 10 mil. Então, esses 50 mil não pode estar na contabilidade. É preciso chegar nesse nível de detalhe. Às vezes, não com todos os veículos, mas tem que fazer testes para ver se a empresa está cuidando de fazer esse impairment do imobilizado. Inspeção da apropriação dos custos das obras de andamento, né? Aquilo que a gente já falou. E verificação e propriedade dos ônus, da propriedade e ônus sobre imóveis e outros. Então, tem que verificar se esses, aqui eu já falei lá, o objetivo é verificar se há ônus. Então, tem que verificar no cartório, verificar a escritura, pedir a certidão de ônus, que não seja de um, mas de alguns, por amostragem dos imóveis que aquela empresa tem, para verificar se esses imóveis estão gravados, se há financiamento, se esses financiamentos estão registrados na empresa, se esses financiamentos estão sendo pagos, se esses imóveis não foram dados em garantia para financiamento de outros, né, de terceiros, e não da própria empresa, o que às vezes pode estar em desacordo com o Estatuto Social. Enfim, são procedimentos que o auditor tem que fazer para confirmar a regularidade das contas do imobilizado. Veja bem, na sequência, a gente vai tratar do passivo e é a nossa última aula. A próxima aula não vamos tratar de passivo hoje, porque já até extrapolamos aqui bastante a nossa aula, né? De forma que eu pergunto a você se restou alguma